Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do 1 ao 10. Eu vou estar lendo, vocês acompanhem por gentileza o que diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, porque isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda, com uma palavra o meu rapaz está e será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo este: vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Voltando para casa dos que foram enviados, encontraram curado o servo. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, diante da Tua presença, nós nos colocamos aqui na Tua presença para Te pedir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua presença, que o Senhor esteja protegendo, ó Deus, o nosso lugar, onde nós estamos, ó Deus, aqui estudando a Tua Palavra, de maneira que, cercado aqui no raio de 1 quilômetro em circunferência, seja protegido de toda a hoste infernal, de toda a perturbação, de tudo aquilo, ó Deus, que tenta tirar, eliminar o nosso crescimento espiritual. Abre, ó Deus, os ouvidos para compreendermos, ó Deus, a Tua Palavra. Nós Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Então, no seu lugar por um instante, nesse momento. Meus irmãos, aqui nós encontramos a história, e a cura do servo do centurião, através de uma só palavra. E é preciso entender que na vida nem sempre tem muitas argumentações, elas haverão de favorecer ou resolver alguma coisa na nossa vida. Por isso estamos aqui diante de um texto que o próprio Jesus ficou maravilhado. E é interessante porque o texto é narrado pelo evangelista Lucas, que era médico, e tendo Jesus já concluído as suas palavras, ele dirigiu-se ao povo e entrou em Cafarnaum. E aí nós observamos que a cidade de Cafarnaum estava sobre a jurisdição desse homem, desse centurião, que ele era um oficial do exército romano, ou seja, ele era um gentil, e ele estimava muito o seu criado, que estava doente a ponto de morrer daquela enfermidade. Então é interessante quando nós observamos essa história desse centurião, porque ela vai trazer para nós algumas lições importantes que nem tão pouco um judeu pôde estar apresentando para Jesus. Mas é interessante que o texto vai dizer: ouviu falar de Jesus. Ele ouviu uns anciões, uns anciões judeus que estavam rogando que quer que ele viesse curar o seu servo. E aí, evidentemente,
Ele pensou que eles teriam mais influência sobre Cristo do que ele, que era gentil. Isso é interessante, porque traz para mim e para você, né, quando alguém ouve falar de alguma coisa ou de alguém que pode dar uma resposta de paz ou resolver um problema que essa pessoa está atravessando, aí nós observamos que essa pessoa vai em busca, né, dessas coisas para resolver, ou de alguém para resolver o seu dilema. E aí, naturalmente, né, o centurião ouviu falar de Jesus, e aí os judeus, os homens idosos, já estavam rogando ali para que Jesus pudesse ir curar o servo. Mas é interessante, né, que os anciões, de maneira muito bem oportuna, eles pensavam que, por eles serem judeus, já anciões, haveriam de influenciar Jesus concernente à situação daquele homem, porque ele era gentil, né? E aí nós observamos que quando chega os gentios, e quando chegam os anciões junto a Jesus, rogaram dizendo que aquele homem centurião era digno, né, que Jesus concedesse essa cura para ele. E é interessante que nós precisamos perceber e observar que nem sempre é assim, né? Não é porque você é uma pessoa boa que Jesus vai fazer coisas na sua vida no sentido de cura, de milagre. É importante a gente entender que existem coisas que não é pela bondade nossa que nós vamos alcançar o favor de Deus. Nós vamos alcançar o favor de Deus em situações através da nossa fé. E a nossa fé nos possibilita alcançarmos um coração que vai agradar a Deus. Então, é bem oportuno, porque muitas pessoas retratam pela qual a situação que a maioria das pessoas espera uma resposta. Quantas pessoas Jesus não respondeu? Porque ele não quis. E aí nós podemos entender de maneira muito bem clara, né, que nem sempre Jesus vai fazer alguma coisa na vida de alguém, que isso muitas das vezes dói, machuca, mas é importante você entender, né, que se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma maneira. Então é interessante quando você observa e percebe que aqueles anciões estavam querendo, né, que Jesus curasse aquele servo daquele centurião. E aí muitas das vezes nós também, né, nos frustramos na nossa vida com os nossos pedidos. Jesus faz isso na vida da irmã tal, do irmão tal, e Jesus não faz. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade que nós nunca devemos nos desanimar diante dos nãos e continuar a nossa vida de oração e continuidade na presença do Senhor, porque aqui a palavra do Senhor é bem clara ao dizer que a oração nunca é respondida sobre essa base, né? Porque alguém está agindo, alguém está insistindo, dizendo que a pessoa merece por tais prerrogativas. Não, a oração nossa, ela tem um propósito, né, de chegar diante de Deus. A resposta é Ele que dá, não é a gente que quer o milagre de acordo com as nossas intenções. E mesmo diante das nossas circunstâncias, nós não podemos de maneira nenhuma ficar decepcionado porque Jesus não nos ouviu. Mas o importante que eu quero te dizer nesta oportunidade, mesmo tendo pessoas que estão junto com você, que estão servindo a Deus, vendo o seu dilema, como aqueles anciões estavam ali diante de Jesus, rogando, pedindo, Jesus, ele é digno de ser um homem que merece a nossa ajuda, porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que tem condição de ser ajudado por ti, para que esse milagre aconteça na vida dele. Sabe por quê? Porque nós observamos ali que os anciões vão falar, porque ele ama a nossa nação, ele é o mesmo que ajudou a edificar a sinagoga, ou seja, ele era um homem gentil, mas ele era um homem de boas obras, ele era um homem que tinha uma responsabilidade sobre aquela nação, mas ele era um homem gentil, porque ele era romano, ele tinha uma posição frente ao exército romano, mas ele tinha a simpatia dos judeus. E aqui nós observamos, né, que na nossa vida também é assim. A gente simpatiza com algumas pessoas que não são crentes, a gente simpatiza com algumas pessoas que não servem a Deus, a gente conhece os problemas deles, as lutas deles, mas é importante diante disso a gente perceber que nós temos um dever, né, de levar essas pessoas a Jesus. E assim como esses judeus
foram a Jesus, de maneira a pedir por aquele servo do centurião. Nós estamos aqui também diante de uma missão dada por Deus, dada por Cristo, que é levar pessoas que estão atribuladas, pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, apresentar elas a Jesus e dizer que Ele tem a resposta, mesmo que Ele não dê no momento certo, mas o momento oportuno Ele vai trazer aquilo que é para ser feito, assim como Ele fez na vida do centurião. E é interessante que nós observamos aqui, por ser aquele homem gentil, ele estava ali farto de tantas práticas pagãs do Império Romano que não levava a nada, porque a religião romana era uma religião fracassada, uma religião que não tinha evidência nenhuma, e nós observamos aqui que ele estava interessado, de maneira muito bem interessado, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por quê? Porque as pessoas enxergam quando você serve a Deus de maneira verdadeira, elas têm interesse naquilo que você vive. Não é porque você está numa posição inferior que você é um qualquer. Aquele homem tinha homens ao seu serviço, ele tinha uma posição, ele tinha uma nação que dava responsabilidade para ele subjugar aquele povo. Mas ele entendia uma coisa interessante, né? Ele via a paz brotando no povo judeu, porque eles tinham Abraão como exemplo de um homem que serviu a Deus, como Isaac, como Jacó. Ele via a diferença. E eu quero te dizer nesta oportunidade, não é porque você tem um chefe rico que ele muitas das vezes não vai olhar para você, mas ele está olhando, ele está vendo a sua limitação, ele está vendo a sua fé, ele está vendo a sua disposição de servir a Deus, e ele fica interessado, né? Esse Deus é bom demais, porque ele cuida de uma pessoa de qual modo eu observo que ela não tem condição de vencer, ela não tem condição de chegar adiante, ela não tem condição de ser alguém na vida, mas ela está feliz com aquilo que ela é, porque Deus é suficiente em todas as coisas que nós fazemos, dando a aprovação. Às vezes você é mais feliz do que um milionário, às vezes você é mais feliz do que uma pessoa que tem muitas casas, às vezes você é mais feliz do que quem anda de carro novo todos os dias, em todos os anos. Sabe por quê? Porque Deus é suficiente na tua vida, Ele é presente na sua vida diária, assim como Ele estava na vida dos judeus. Nós observamos que aquele centurião, ele observava, né? Não adianta nada eu servir ao Império Romano, a esse Deus que eles acreditam em, esses deuses, né, que não fazem nada. E ele ficou muito comovido, porque ele começou a gastar em prol da causa dos judeus. Perceba bem, ele investiu na edificação da sinagoga. Era como se a igreja estivesse em reforma, e ele estava dizendo: eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudar esse povo. E isso quer dizer que ele foi movido pela fé do seu povo. Às vezes a gente fica com tanta dificuldade de fazer alguma coisa, e a gente embaraça na gente mesmo, mas nós observamos que existem pessoas que estão olhando a nossa atitude, que estão olhando para a nossa vida, que estão contemplando aquilo que fazemos, que está a olhar aquilo que somos, e muitas das vezes nós não podemos tratar a vida como uma vida perdida, uma vida sem resposta, uma vida frustrada, uma vida de atos e momentos desanimados. Nós precisamos nos animar, nós precisamos nos continuar a entender que diante do propósito da vida, Deus tem coisas boas a realizar na nossa vida. Quantas vezes nós observamos, né? Quem sabe ele olhando, quantas famílias aqui vivem na situação de camponês, limitado, mal tem um pedacinho de terra para plantar, para cuidar, vive uma vida difícil. Eu tenho aqui o meu sustento dado por Roma, e ainda sou chefe de um pelotão de 100 homens, mas em casa eu tenho um criado que é enfermo, que medicina não resolve, que nada dá jeito. Às vezes nós olhamos para a vida de alguém, ele está com posição, está fazendo alguma coisa, mas ele sabe os ais que tem dentro da sua casa, ele conhece a luta que ele carrega no dia a dia. E muitas das vezes nós precisamos enxergar aqui no texto que ele tinha uma grande estima por aquele criado. Isso quer dizer que não era um filho, era uma pessoa que ele amava, que ele tinha uma certa atenção para aquela pessoa. Ele se comovia, né? Porque uma pessoa que se comove pelo próximo, ela é digna de ser uma pessoa referendada. Por quê? Porque muitas das vezes a gente só quer fazer, se eu só faço
se for para o meu marido, se for para minha esposa, se for para os meus filhos, passou disso, eu não ajudo ninguém. Quantos são assim, né? Que não preocupa com ajuda, em ajudar o próximo, não preocupa com a dor do outro, não vê a dificuldade do outro, né? E aqui nós observamos nesse homem, que era um homem romano, um gentil, um homem que não conhecia a Deus, mas que se compadecia do próximo. Ele ajudava na causa dos próximos, ele ajudava até mesmo na edificação da sinagoga, coisa que a gente observa que ninguém está querendo, interessado em doar dinheiro para as instituições, porque as pessoas estão vivendo, quem sabe, uma vida na sua mesmice, nos seus ideais, mas nós encontramos aqui um homem que foi grandemente observado por Jesus, porque ele tinha um coração que reconhecia o valor do próximo, ele sentia o amor pelo próximo. Isso é interessante, que nós observamos aqui que Jesus, ao ouvir o relato, a Bíblia diz que Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou uns amigos, e o evangelista Mateus vai relatar que o centurião veio pessoalmente. Agora o evangelista Lucas, que nós lemos, declara que ele veio por delegação, e aí é acordado que os dois relatos são verdadeiros, de maneira que aqui nós observamos, e o texto vai responder, o texto vai trazer uma resposta clara, para que nós possamos compreender esse fato. E aí alguém vai dizer: Senhor, não te incomodes, o mestre, porque eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Isso é interessante, né? A gente tem um grande valor para a nossa vida, que a gente deve demonstrar, que a nossa casa tem porta, tem portão, ela tem uma restrição a tais pessoas, mas aqui nós observamos que ele não está restringindo qualquer um, ele não está impedindo qualquer um de entrar na sua casa, ele está se posicionando e enxergando, ó, a minha miséria, a minha vida que eu levo, eu não posso e nem tenho dignidade daquilo que eu faço, receber esse homem no meu lar, debaixo do teto ou do telhado da minha casa. Isso é interessante, né? Porque nós cantamos, né? Jesus entra na minha casa, porque a pessoa, pelo fato dela não ser uma pessoa bem no quesito popular, ela naturalmente não é bem recebida no seu lar. Por mais que nós observamos, né, como se uma polícia entrasse na sua casa, você ia ficar incomodado. Eu não sou ladrão, não é verdade? Quando você vê uma viatura encostada na porta e a polícia entrando no portão para dentro, você fica incomodado, você fica perguntando: será que tem alguma coisa aqui escondida que eu não sei? E os vizinhos ficam de olho, né, naquela casa, observando o que está acontecendo ali. Então o centurião, por viver isso, porque ele tinha o direito de entrar nas casas, naquele tempo bárbaro, aonde os romanos dominavam, né, um dos maiores impérios que já existiu, durou quase 1000 anos, de maneira que eles tinham a capacidade de adentrar na casa das pessoas com a maior brutalidade, e não eram nem sequer incomodados por nada, porque eles tinham a força, eles tinham a condição de fazer isso. E aí nós observamos que ele refletindo e dizendo: ó, como é que Jesus, que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele também tem essa posição, essa autoridade, ele cura, ele faz milagre. Como é que eu vou ficar nessa situação? Porque eu não sou digno que ele entre na minha casa, entre lá debaixo do meu telhado. Isso quer dizer intimidade, né? Porque não é apenas entrar no quintal, porque tem pessoa que você recebe no quintal para fora e manda embora, mas aqui ele está dizendo telhado, né? Ou seja, um lugar aonde foi construído alguma habitação, e ela tem uma proteção da chuva, tem a proteção da noite, do sereno, e assim por diante, né? Ela guarda um lugar. E aí ele estava se sentindo um homem indigno, porque Jesus não podia entrar na sua casa, porque ele sabia que Jesus tinha autoridade. E aí, sem saber exatamente o que os judeus haviam dito ao Senhor, ele quis que Cristo soubesse exatamente quem era ele, um gentil,
que trazia consigo muitas conotações no particular. Era um homem que tinha diante de si algumas situações que ele analisava. Eu sou gentil, eu preciso lembrar Jesus quem eu sou. E uma coisa que a gente precisa nunca perder de vista é saber quem é a gente. Muitas das vezes a gente fala e acha e prega que a gente é assim, e a gente não é assim. A gente conhece a nossa vida no particular, a gente conhece quem a gente é diante de Deus. E aqui nós observamos que esse homem sabia quem ele era. Ele não mascarou uma situação, ele não quis criar uma situação para poder criar um pano de fundo, para poder dizer que ele era tal pessoa, mas que ele não era. Ele se apresentou a Jesus como ele é. E aí isso traz toda a diferença para a nossa vida. Debaixo da nossa intimidade, debaixo do nosso telhado, lá na sua casa, você conhece quem é você. E eu quero te perguntar nesta noite: Jesus é digno que você entre na sua casa, que Ele tenha morada na tua casa, Ele tem acesso aos cômodos da tua casa, Ele tem acesso no particular que você vive, aonde você não pode ser uma coisa em casa e outra na rua, mas pelo contrário, Jesus te encontrando na rua e te encontrando em casa é a mesma pessoa, para a glória de Deus. Isso é importante, né? Porque nós vivemos num mundo onde nós trancamos as nossas ideias. Quantas pessoas conseguem ser aquilo que não são diante na sua casa? Porque é na sua casa que você vai provar: eu sou o mesmo na igreja, em casa, e isso faz toda a diferença. E aqui não, esse homem se mostrou: eu não sou a mesma pessoa em casa. Lá eu tenho um criado enfermo, lá eu sou um homem limitado, eu não tenho essa autoridade como eu tenho aqui fora, porque aqui fora eu posso vestir a minha roupa e as pessoas já tremem de medo por saber que eu sou um centurião, mas em casa eu sou um homem qualquer, um homem que não resolve os problemas da minha casa. Não era assim como Naamã, que vestia uma roupa de general, de homem maioral, chefe, homem bem posicionado, mas quando tirava a sua capa, a Bíblia diz: era um homem leproso. Ele conhecia a sua essência na intimidade. E eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus para deliberar uma palavra para a tua vida. Você conhece a sua intimidade, você conhece quem você é diante de Deus, e não adianta colocar roupa de general, não adianta colocar roupa de polícia, não adianta colocar roupa de pessoa respeitada lá fora. Aqui dentro e lá fora você tem que ser homem e mulher de Deus, para a glória de Deus. Isso é interessante, porque parece ser um estágio em que o centurião agora se aproxima de Jesus Cristo pessoalmente, né? Não sou digno que entre no meu telhado. Para Jesus entrar debaixo da nossa casa, para Jesus entrar debaixo do nosso telhado da nossa casa, nós precisamos aproximar de Jesus. E aí nós podemos observar que começa agora a trajetória da conversa do centurião com Jesus, dizendo: dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Isso é interessante, né? Porque expressa um nível de fé que raramente se é, que houve algum ou tivesse sido equiparado por qualquer personagem bíblico, pelo menos dessa natureza. E aqui o grande expositor, ele disse, né, Jim Swagger, que ninguém foi equiparado com esse nível de fé. Ele procurou de maneira semelhante aos personagens bíblicos, né, que ele conhecia passado, não achou. Você não viu ninguém que falou para Deus uma palavra só e meu criado será curado. Ninguém teve ou conseguiu envergar essa envergadura de tamanha fé. E aí nós observamos diante disso, né, que a fé, ela pode existir em corações, em pessoas que não professam a Jesus. Isso é interessante, né? De vez em quando a gente encontra pessoas que a gente vê conversando com eles e analisa a convicção, a fé que ele tem, mas ele não vai para a igreja, ele não serve a Deus. E
a fé é o único fundamento, né, que aproxima o homem do Criador. E aí o escritor aos Hebreus, ele foi muito feliz ao dizer, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele vai recomendar, né, importa aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam, de maneira que Ele vai galardoar aqueles que apresentam-se mais perto dEle. E aí nós precisamos enxergar uma coisa para a nossa vida, né? Quantas vezes nós estamos na igreja, nós vemos as pessoas sendo curadas? Quantas vezes alguém manda um pedido: pastor, ora para o meu irmão, está lá em tal lugar e não é crente, ora porque ele está passando por uma cirurgia, passando por alguma coisa, está doente, está enfermo, está desenganado, está com câncer, está com aquilo, e aí são eles os motivos, está com uma vida sentimental abalada, e as orações vêm, e a gente ora e Deus faz um milagre. E por vezes nós estamos na casa de Deus, já não acreditamos mais, porque nós estamos vendo Jesus fazer, mas está fazendo na vida do outro, não faz na nossa, e a gente fica meio que sem fé. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade, não é o momento de você deixar a fé diminuir, nem a fé esmorecer, mas é você crer. E Jesus estava dizendo para os discípulos, andando com ele, fazendo milagre, expulsando demônio, eles pediam: Jesus, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. E como nós observamos nos dias atuais, né, que a palavra é pequena, mas a compreensão tem sido de maneira difícil para muitos, porque não conseguem expressar um nível de fé que Jesus resolve problema lá dentro da tua casa, que você vai ver coisas que estavam desajustadas, coisas que estavam perdidas, sendo reparadas, sendo curadas, porque Jesus observou o nível e o tamanho da fé que você tem para com Ele. Então eu quero te dizer, não deixa um gentil te mostrar o quão grande o Deus que você serve é, mas entenda que você tem a condição de servir a esse Deus, entendendo que Ele é grande também na tua vida, porque você tem fé nesse Deus poderoso. Então é uma coisa que nós precisamos desenvolver, fé. E a fé é a razão pela qual nós acreditamos em coisas improváveis, coisas impossíveis. Não foi assim que Abraão disse: eu vou sacrificar o meu menino Isaque, mas eu creio que nem que seja das cinzas ele vai ressuscitar. Ou seja, às vezes a fé requer sacrifício, ela quer entrega. Às vezes você não quer se entregar a um propósito, você está preso àquilo que Deus tem colocado na tua vida, mas eu quero te dizer, entrega de maneira completa, porque não há fé se não entregar. A fé, ela vai fazer com que a gente seja engrandecido ou a gente seja repreendido. Não foi assim que Jesus fez com Pedro? A Bíblia diz, Jesus mandou eles atravessar o lago de Genezaré. Dado o momento da vigília da noite, começou uma grande tempestade naquela embarcação. A maré ficou revolta, o vento encapelado, dando contra aquele barco, quase o partia no meio. O que a Bíblia diz? Os discípulos atônitos com medo. De repente vem Jesus caminhando por cima das águas e dizendo: sou eu, não tem mais. E aí Pedro vai dizer: Senhor, se tu és o mesmo, permita que eu vou para contigo por cima das águas. E a Bíblia diz: então vem. Ele começou a pisar nas águas, andando por cima das águas. Mas em dado momento a Bíblia vai dizer que ele teve medo, e o medo fez com que ele afundasse, porque Deus não opera aonde é para estar operando, agindo mediante a fé, mas você tem medo. A fé lança fora o medo, mas se o medo começa a tomar conta do momento milagroso que você está desenvolvendo, você vai afundar. Assim aconteceu com Pedro, ele começou a afundar, e ele pediu socorro para Jesus. Jesus foi lá, pegou ele pela mão, caminhou com ele, jogou ele no barco e falou para ele: homem de pequena fé. Você viu que a fé dele foi tão pequena que ele andou e afundou? Isso quer dizer que eu e você precisa expressar um nível de fé que deve existir dentro de nós. Quantas pessoas estão sem fé nos dias atuais? Jesus não vai voltar mesmo, eu vou viver essa vida aqui,
estou nem aí para nada, para tudo, quero viver do meu jeito, da minha maneira, não estou mais interessado em igreja, não estou mais interessado em nada, a fé está acabando. Mas eu venho aqui te dizer algo da parte de Deus. Começa a buscar a palavra, porque a palavra vai gerar fé. O que o centurião diz? Diz, porém, uma palavra, e o meu criado haverá de ser curado. Ele está expressando uma fé. A fé, ela vem pela palavra, você toma posse. Quantas vezes a palavra está sendo deliberada do altar para a igreja, e muitas das vezes nós não estamos atentando, não estamos sensíveis à voz de Deus. O Espírito está dizendo, está bradando. Não é uma pregação que vai te curar, que vai te salvar, mas é uma palavra que Deus está mandando do céu para o teu coração, para que você possa sentir que Deus está falando. Quantas vezes sentado no nosso banco nós sentimos assim: Deus está falando comigo, Deus está me ensinando alguma coisa, Deus está me despertando para algo, Deus está dizendo que alguma coisa vai resolver, e eu vou tomar posse. Jesus é verdade, a minha fé está alcançando os grandes objetivos pela qual eu existo. Então eu preciso mais do que nunca expressar a fé. E aí o homem vai sintetizar, né? Como é que ele entendeu a fé? Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Você viu que ele dá uma expressão bonita, né? Sujeito à autoridade. Tem pessoa que acha que é a autoridade em pessoa. Ele não é um homem também sujeito à autoridade. E aqui ele diz: eu sou um homem sujeito à autoridade, que tenho soldados sob o meu poder. Mas ele está dizendo: para mim ser um homem de autoridade, eu tenho que ser sujeito a ela. Não é porque alguém está no exercício de uma liderança, no exercício de um comando, no exercício de uma atividade, que ele acha que ele tem que pisar e tripudiar nas pessoas. Quantas pessoas são arrogantes, né, na posição que tem? Quantas pessoas são intragáveis naquilo que ele ocupa, né? Ele pode ser um pastor, mas ele é um pastor chato, um pastor insuportável. Ele pode ser um líder de tal departamento, mas aí ele tem autoridade, mas ele acha que ele não é sujeito à autoridade, e aí perde a equivalência dos propósitos, né? E esse homem estava dando uma lição de reconhecimento de poder, reconhecimento de autoridade, ou seja, ele revela o significado da autoridade espiritual, e isso vem da parte de um homem gentil. Jesus estava com 12 homens treinando eles, e Jesus achou em alguém gentil o grande revelamento do significado da autoridade espiritual, né? Que procedeu desse homem gentil. Ou seja, ele vai dizer para Jesus: eu digo a este, ele vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Isso é tão interessante. Se a gente observar, ele está dizendo este, está indicando um sujeito. Aí ele vai dizer a ação do sujeito, né, que é vai, ele está indo. Mas aí ele não vai dizer o este, ele vai dizer a ele, pronome, né, terceira pessoa do pronome. Ele está usando aqui, e de maneira que depois ele vai dizer a ele, outro vai, e ele vai dizer ao outro, né, artigo indefinido, indicando o sujeito, vem. Aqui ele está mostrando que ele tinha tanta autoridade, que ele está dizendo assim: o Aldemir vai, Manuel Divino vai, Mário vem. Ele estava mostrando que ele tinha um conjunto de mais aproximadamente 100 pessoas que ele tinha autoridade, porque ele entendia que ele era tão bom líder, tão bom homem, que tinha autoridade, que ele mandava no conjunto. Porque tem liderança que manda só um fazer, tem liderança que alguém está ali para fazer e só ele que faz. E aí nós entendemos que ele tinha uma autoridade tão forte, por ser sujeito à autoridade, que ele tinha o controle dos seus comandados. Isso é importante, né? Porque ele sabia ser líder. E aí Jesus, andando com 12, os 12 de vez em quando batia a cabeça, né? Não dava conta de entender a resposta que Jesus estava dando para eles, porque eles voltam, né, maravilhados para Jesus, dizendo: Jesus, eu estou feliz demais,
que a gente vai ganhar por te servir? E aí eles relataram, né? Jesus, os demônios estão nos obedecendo, os enfermos estão sendo curados, e nós estamos alegres demais por isso. Mas aí Jesus vai responder para eles, né? Nem o que você vai ganhar aqui é 100 vezes, e a vida eterna, isso é o suficiente. Mas Jesus estava ensinando eles de maneira muito oportuna, que não é por aquilo que eles faziam que eles haveriam de ser recompensados, é pelo momento maior que já foi pago, né? Que é ter a certeza do nome deles está escrito no livro da vida. É a maior certeza que nós devemos entender e ter como autoridade delegada por Jesus, que foi a nossa salvação. Tem pessoa que está em dúvida se ele está salvo, ele precisa ver milagre, ele precisa ver que ele tem que ser curado, que ele tem que ser ouvido a oração dele. Meu irmão, o presente que Jesus te deu é impagável, é inegociável. A salvação da sua alma é algo valioso, valorize ela. Você está salvo. Se Jesus voltar hoje, você tem a certeza que você não vai ficar nesse plano de mundo, nessa esfera aqui terrena. Você vai partir para o céu na perspectiva de entender que a autoridade que Jesus te delegou foi uma autoridade de salvação, porque você obedeceu à instrução do Mestre. Então, o Evangelho de Jesus nos ensina que muitas das vezes nós temos que ir, voltar, obedecer, entender que existe um comandante acima de tudo, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Perceba bem, nós observamos aqui que a autoridade do centurião vinha de César, vinha de Roma, e é do mesmo modo, toda a autoridade possuída pelos crentes vem do Senhor. E também, diferente do centurião, a autoridade dos crentes nunca é exercida sobre outras pessoas, mas sim sobre espírito das trevas. Você tem autoridade da parte de Deus, você tem autoridade de adentrar nos lugares e dizer: aqui não, Satanás, aqui o nome do Senhor é glorificado. Isso é importante, porque nós observamos que quando a igreja levanta a bandeira do Evangelho numa cidade, num bairro, você pode ter certeza que Jesus está dando autoridade para você pisar em escorpião, pegar em serpente, beber coisa mortífera, expulsar demônio, e o nome do Senhor ser glorificado. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada sobre você mediante ao Cristo Salvador de todos. Então, você observa aqui que o centurião sabia que a autoridade não vinha de Roma, mas a nossa vem do céu, do trono que emana o poder da glória de Deus. Então é importante você perceber que você não tem autoridade sobre pessoas para dizer: eu mando em você. Não, você tem a autoridade de expulsar demônio, a autoridade de expulsar espírito de trevas. Quantas casas são assombradas, quantas ruas são perigosas, quantos vales são lugares de oferendas, quantos montes têm encruzilhadas, quantos lugares tem lugar onde faz despacho, coloca ali pipoca, coloca ali galinha preta, coloca ali sapo costurado na boca para fazer feitiço. Mas eu quero te dizer, Deus te deu a autoridade de dizer: ó, está repreendido, Satanás. Aonde você levanta um terreiro, o meu Deus levanta um santuário para adorar o nome dele. Então eu quero te dizer que nós precisamos exercer a autoridade que nos é dada, porque o centurião reconhecia, ele sabia que ele tinha autoridade para mandar os soldados. E Jesus, então, aqui, ele vai ficar maravilhado. Isso é interessante. A Bíblia vai registrar toda ela no Evangelho, que Jesus ficou maravilhado duas vezes. Duas vezes Jesus ficou maravilhado. A primeira, Marcos 6,6. Por causa da incredulidade daquele lugar, Jesus ficou maravilhado. Já pensou? Jesus ficou maravilhado por causa da incredulidade. Esse povo está vendo eu fazer milagre, mas não converte. Esse povo está vendo eu fazer milagre, está achando que é Beelzebub, está achando que eu expulso demônio pelo Beelzebub. E Jesus vai dizer: ó, como é que pode um reino dividido prevalecer? Jesus ficou maravilhado da incredulidade. Você acha que Jesus, ele fica contente quando vê aquele monte de pessoas que no mês que vem, no final do mês, pega carro de boi para tudo quanto é lado do Goiás e vai de a pé para Trindade e vai lá adorar e levar uma oferta para um Deus de barro?
Jesus está vendo incrédulos, idólatras. Jesus está observando, a ação do homem, mas nós observamos aqui de maneira muito interessante, que Jesus maravilhou da fé também. Jesus ficou encantado de ver aquele homem dizer: eu sou um homem sujeito à autoridade, eu digo vai, ele vai, eu digo a ele vem, eu digo ao outro vai. E aí Jesus ficou: eu não encontrei fé como encontrei nesse homem. E Jesus, ao estar se maravilhado, Jesus então vai fazer algo diferente, porque o texto vai dizer: voltando-se, ele observa que vai usá-lo como exemplo e dizendo à multidão que o seguia, voltando-se, Jesus viu o exemplo e ensinando a multidão que estava o seguindo, Jesus disse: digo-vos que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. Jesus, ele destaca pessoas. Ele te conhece não é pelo seu CPF, não é pelo seu carro, não é pela sua cor, não é pelo saldo bancário que você tem na conta, não é pelo sapato que você está calçado. Jesus conhece você pela fé. Você é conhecido de Jesus, então usa a sua fé e Jesus vai conhecer você. E aí Jesus, ao dizer tudo isso, nos diz que apenas a incredulidade ou a fé, com todos os seus resultados, tanto negativos quanto positivos, são ocasião aos olhos de Deus para maravilhar-se. Isso é interessante, Tanto positivo como negativo. Alguém alcança o milagre, foi pela fé. Não alcançou, faltou fé. Ou seja, nós precisamos desenvolver o tamanho da nossa fé. E Jesus dá um limite, Aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, crendo e dizer ao monte: salta acolá, vai para acolá, o monte vai obedecer. Isso é importante, desenvolver a fé. E aqui, para a gente finalizar a palavra, voltando para casa, os que tinham sido enviados, ou seja, aqueles amigos lá do versículo 6, acharam o servo são e curado para a glória de Deus, porque Jesus viu o tamanho da fé que ele expôs para Jesus. Isso é importante, porque o tamanho da sua fé vai realizar um milagre que você vai precisar dentro da sua casa. Você vem ao templo: Jesus, lá em casa está assim, lá em casa tem gente enferma, lá em casa nós estamos desempregados, a luta está grande. Jesus, tem filho meu que não quer saber de Jesus, está possuído pelo demônio, está em uma situação complicada, a minha vida está de revolta, está totalmente embaraçada, mas eu creio que eu estou aqui e eu quero entender, e eu saio daqui sobre a bênção da tua palavra, porque se o Senhor dizer está abençoado, eu vou tomar posse e eu vou chegar lá, a vitória vai estar na minha casa, a bênção vai estar no meu lar. Por quê? Porque eu creio que uma só palavra é o suficiente para que o Senhor possa realizar coisas grandes na nossa vida. Então creia que Jesus vai fazer coisas na tua vida. Uma só palavra. Apresenta aqui nesse momento: Jesus está entre nós. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 eu estou no meio. Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não viemos aqui para não ver Jesus, nós viemos aqui tendo a certeza: Ele está entre nós, e estando entre nós, há uma palavra dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, e Ele vai trazer respostas que você está procurando na medicina, está procurando, quem sabe, nos lugares onde você acha que pode ter a solução, mas eu quero te dizer: Jesus Cristo é a solução dos teus dilemas, do teu problema, da tua vida, e Ele está aqui nessa noite, e o Sintonião vai dizer: uma só palavra, e eu creio que a vitória será maior. A palavra pode ser pequena, a palavra pode ser curta, mas ela é poderosa no mundo espiritual, porque ela alcança e invade as tribulações que você tem vivido, as lutas que você tem atravessado, e você vai ver o Deus que você serve bater de maneira firme diante dos seus dilemas, dizendo: está abençoado para a glória de Deus. Então que Deus nos abençoe nesta noite e nos leve a compreender que o grande Jesus
está aqui dizendo constantemente: não desistir da minha vida e da sua. Uma só palavra é o suficiente para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique essa palavra aos nossos corações, que ela possa ter guarida em nossa vida. Amém? Quinta-feira